Salve, turma boa! Semana de 8 a 15 de novembro, não é porque é feriado que a gente não vai trabalhar, né? Estamos aqui mantendo o nosso ritmo, né? Concurso público faz com que... Um feriado desse também no meio da semana não dá para a gente parar, né? Se fosse numa emenda, até que seria mais razoável. Bom, temos temas nacionais, internacionais, as rapidinhas, no mesmo ritmo de sempre aí, que nem as outras aulas. Peço para que vocês assistam às aulas anteriores, entra no canal do Vencendo Concursos, clica em vídeos, vai descendo, vai acompanhando, vai vendo outras disciplinas, né? Que tem muita aula, análise de edital, aqui no canal do Vencendo Concursos, que te ajudam aí na sua escolha, na sua preparação, para qual caminho eu vou seguir, para qual edital eu vou estudar com a orientação do nosso coordenador Cristiano aí, tá? Hoje não tem muitas considerações iniciais, né? A gente vai para os temas direto aí. Bom, em primeiro lugar eu sempre gosto de deixar, porque às vezes a gente nunca sabe quem está assistindo ao vídeo pela primeira vez. Toda semana a gente recebe aluno novo, todo dia a gente recebe aluno novo. E aí a pessoa quer saber, olha, Diogo, eu vi que você tem livros, apostilas. Na verdade que são livros, eu chamo de livro apostila, porque são questões que eu produzo inéditas, né? Que podem servir como um simulado, que podem servir como questões para você treinar, que podem servir como apostilas, porque são 100 questões comentadas em determinados 45 dias, tal. E eu vou dizendo a vocês, né, qual é o período. E sempre se o aluno adquire, cada exemplar demora 25, 45 dias para eu construir, porque eu preciso que ocorra notícia, não vou ficar enchendo linguiça aqui. E aí é só me chamar pelo WhatsApp, eu envio em PDF para a pessoa, né? Agora o WhatsApp, o telefone está desligado, né? Porque eu estou gravando para não atrapalhar a aula, mas está aí o endereço da gente, segue a gente lá no Instagram, curte o vídeo, dá um like, que é importante isso pro sistema do YouTube, né? Para que os vídeos possam ter mais alcance, para que a gente possa com isso, é uma dupla troca. Produzir mais vídeos mais específicos, né? Oferecer a você mais conteúdo. Então é preciso sim da sua participação aí nesse envolvimento. Eu sei que todo cara que põe vídeo no YouTube pede isso, né? Mas aqui não é propaganda, aqui é conteúdo, né? Então vamos lá. Bom, muito bem. Semana de 8 a 15 de novembro. Começo com as nacionais, daqui a pouco eu saio, né? Primeira vacina contra a chikungunya é aprovada nos Estados Unidos. Ela foi aprovada lá, mas no Brasil o Instituto Butantan deve pedir à Anvisa aprovação em 2024. A fabricante é da Áustria e tem uma parceria com o Instituto Butantan. O que eu achei interessante dessa notícia? Ok, uma vacina é muito bem vista, bem-vinda para todos nós, né? Ela já está na fase 3, então, alguns dados sobre a chikungunya, que é uma doença muito semelhante à dengue, né, à zika, que é lá embaixo, né? No Brasil, a chikungunya apareceu há 10 anos e já atingiu 60% dos municípios. Surtos, nesse período, nós tivemos 7 surtos de chikungunya no Brasil. A transmissão é pelo mosquito Aedes aegypti, que agora no verão cresce muito. Já tivemos mais de 1 milhão de casos, 900 mortes, é muita gente morrendo por chikungunya, né? E até meados do primeiro semestre deste ano, 53 mil casos foram registrados. Ora, uma vacina, portanto, será fundamental para evitar os malefícios dessa doença, que já está aprovada nos Estados Unidos, é questão de tempo, 2024 está aí, né? Uma boa notícia. E esse parecer que eu fiz aí sobre a chikungunya, que dá dor no corpo, febre alta, enfim, os sintomas da dengue aí.
Eu havia dito, e aqui agora ficou mais, e saindo daqui, ficou mais explícito aí, né? Brasil assina a criação da Organização das Polícias Americanas, Ameripol. Então, existe a Interpol, existe, que é mundial, a Europol, e agora existe a Maripol. Será em Bogotá a sede dela, e os países que vão fazer parte, né, que isso só ajuda a integrar informação, são 12 países, não são todos, né? Por exemplo, os Estados Unidos não faz parte. Argentina, Brasil, Bolívia, Chile, Colômbia, Costa Rica, Equador, Haiti, Honduras, Panamá, Paraguai, República Dominicana, Uruguai, Venezuela não faz parte. Né? Então não é uma polícia para toda Cuba, não faz parte. Não é uma polícia para toda a América Latina ou América do Norte, Central, mas a gente sabe que combater o crime está aí, né? A gente não tem relatórios ainda tão nítidos. Quando tiver, nós vamos trazer sobre essa GLO do mar que está atuando nos portos e aeroportos de São Paulo e Rio. Mas a gente sabe que uma das coisas mais importantes, gente, é o sistema de inteligência. Inteligência é que consegue desmantelar o crime. Não é o crime, lógico, tem um pequeno furto, um pequeno roubo, que aí é polícia na rua. Agora, a inteligência está sendo cada vez mais fundamental para a gente desmantelar essas organizações criminosas aí. Olha aí uma notícia sobre o clima. Brasil registra pela primeira vez região árida de deserto, apontam os estudos. Nos últimos 30 anos, lá no semiárido que fica no Nordeste, né, os cientistas do CEMADEM, que é o Centro de Monitoramento de Desastres Naturais, e do INPE, identificaram aí numa região do norte da Bahia, não é nem mais semelhante ao semiárido, não é semiárido, é o deserto. Então é areia pura, né? O que leva em conta? O intervalo, a média de chuva, aridez o local e falta de água. A gente daqui a pouco vai estar andando de camelo no norte da Bahia. Tamanho... Bom, não preciso nem dizer essa semana o que está acontecendo, né? Todo mundo passando mal com esse calor. Eu não saio durante o dia, né? Porque, enfim, não quero me arriscar, porque aqui em São Paulo a coisa está terrível, fora do controle. Então chegamos a essa onda de calor, batendo um recorde de consumo de energia, e agora essa notícia aí de deserto na Bahia. Lula sanciona mudanças na lei de cotas. E duas mudanças importantes, tá? Não vamos ficar aí pensando muito, né? A nova lei estabelece reserva de 50% de vagas de ingresso nos cursos de graduação para estudantes com renda familiar, agora igual ou menor a um salário mínimo. Antes era um salário mínimo e meio. E incluiu quilombolas, que também foi incluso para quem assistiu a aula do censo aí, no sistema de cotas que chega, né? Essas políticas afirmativas, elas são temporárias. Se a gente consegue resolver o problema, por isso então, daqui a 10 anos, há a ideia de se fazer uma revisão dessa lei de cotas, né? Então, a gente diminui o número de vagas, tal, porque já tem bastante gente inclusa. O grave problema, muitas vezes, é que o cara entra, né, na universidade, mas devido às dificuldades financeiras, ele acaba não terminando o curso. Então não é só a ideia de dar a vaga. Há uma evasão muito grande por parte desses cotistas, porque eles se veem, são pessoas de baixa renda, na necessidade de trabalhar para ajudar a família. Esse é um segundo problema a ser combatido. Mais uma das nacionais,
governo revoga a autorização permanente para trabalho aos domingos e feriados para algumas atividades. O setor produtivo critica. Então, isso é uma portaria do Ministério do Trabalho, a pedido dos sindicatos brasileiros, que prevê o seguinte. Então, era automático aí, a pessoa podia convocar os trabalhadores, varejistas de peixe, de carne, supermercado, farmácia, comércio, estação rodoviária, hotel. Você convocava até comer um pouquinho ali, né? Alimentos, de transportes e tal. Ou seja, aquilo que você via no final de semana aberto. Os mercados, os mercadinhos, a farmácia e tal. O que vai acontecer agora? Então isso era automaticamente. Cara, quer ganhar um extra? Pode vir. Não, agora vai ter que ter um acordo entre, isso a partir de 2024, tá? Entre os sindicatos daquela categoria e os patrões. Então, não é automático. Olha, então vamos, o sindicato aqui dos farmacêuticos vai negociar com as grandes redes de farmácia o acordo para abrir domingo. Qual será o pagamento? Quantas horas ficarão abertas? Quantos domingos? É feriado? Todo feriado no ano? Alguns não. Então, não é mais automaticamente uma convocação do patrão. Agora, o sindicato é que vai negociar. Pode ser que não mude nada. Eu até acho que, dependendo da situação financeira de cada um, né, as pessoas gostem de trabalhar final de semana porque aumenta a renda, né? Agora precisa regulamentar e não ficar cada patrão fazendo do seu jeito e num horário que, enfim, prejudique as pessoas. Eu acho que é uma forma de proteger a maioria. Eu sempre defendo a ação, não do sindicato fisiologista, da contribuição sindical, não, mas a luta que me defende. Se os sindicatos de professores lutam para que nós tenhamos mais direitos, que você tenha mais direito quando você ingressar no concurso público, que o seu sindicato o defenda, isso não é ser petista, né? Até porque nem todos os sindicatos são do PT. Isso aí é uma luta histórica do século XVIII que nos protege, assim como tem os sindicatos dos patrões que se juntam, tem a Fiesp, tem a Febraban. Todo mundo, toda categoria, seja de patrão e funcionário, tem um sindicato para se proteger. Isso é natural, tá, pessoal? Isso não é... Vamos acabar com esse preconceito. Bom, manchetes. Olha aí, ó. Nova York anunciou o primeiro transplante de olho. Um olho humano foi colocado num cidadão, né? Antes você tinha só o transplante de córnea, agora foi o olho inteiro. O que acontece, né? Eu li essa pesquisa, tentei até colocar aqui mais detalhes, mas assim, como ainda falta, colocaram um olho no sujeito, tal, que tinha perdido, tal. Agora falta o mais importante, que é conectar o olho ao cérebro para que esse olho passe a enxergar. Então ainda está em estudos, não é pegar um olho que enxerga de uma pessoa e colocar em outra e a partir de então a pessoa volta a enxergar. Não, é necessário agora fazer com que haja uma conexão deste olho transplantado com o cérebro para que a pessoa possa enxergar. Depois de ser aí o primeiro-ministro Antônio Costa renunciar, né, o presidente definiu eleições para o novo parlamento em março de 2024 em Portugal. Então, cai o primeiro-ministro e cai o parlamento todo. Greve de atores de Hollywood chega ao fim após 4 meses de Aí, ó, o sindicato, até atores de Hollywood, né? Então, vai voltar aí a produção que paralisou Hollywood, que é uma grande indústria que gera muito, muito dinheiro. Olha aí, Curitiba é eleita a cidade mais inteligente do mundo na Espanha. Essa é uma associação, World Smart City Awards, né, em Barcelona, que considerou mobilidade urbana, acesso à internet,
né? É isso que classifica uma cidade inteligente. Quando os serviços prestados pela cidade são rápidos, eficientes e de boa qualidade. Agora, assim, eu procurei tal, observar, né? Não é levado ainda nessa questão os dados sociais, econômicos tal, né? Porque Curitiba, a grande Curitiba tem favela. Então, entender aí essa premiação como a prestação de serviços. Isso é um tipo do que aqui em São Paulo nós temos chamando de poupa-tempo, né? Bom, eu coloquei como, estou repetindo a notícia aqui, né? Primeira vacina contra a chikungunya, já comentei, né? Virou repeteco. Às vezes a gente faz essas besteiras. Após 7 meses de guerra e a recente intensificação dos combates entre exércitos e os paramilitares, já falamos disso, por isso é importante entender, né, a região do Mali, do Sudão, do Níger, né, que tem aí expulsado soldados da ONU, né? A violência, segundo a ONU, se assemelha ao mal absoluto. O que é isso? O que é o mal absoluto, Diogo? O mal absoluto é o descontrole total dos direitos humanos. Ou seja, crianças aí estupradas, violência generalizada. Então, o Sudão era governado entre os militares e os paramilitares, uma espécie de milícia que havia lá, e esses dois grupos brigaram, né? Então, há uma série de crises na África, nessa África subsaariana, abaixo, aí bem no meio da África, com vários golpes militares, muitos deles financiados e ajudados pelo grupo Wagner, que ajudam militares a produzir esses golpes. Aqui dá para ficar. Gente, eu nunca vi isso na minha vida. Na Islândia, registrou 1.400 tremores de terra numa semana. E aí, uma cidade todinha foi evacuada, que eu não sei nem falar o nome, Grindavik, né? E porque ali é uma região de muito vulcão, até o Vesúvio tá para... Há um alerta aí na Itália, né? Que é o maior vulcão. Isso não é um fenômeno climático, isso é sempre falo, erupção vulcânica. Terremoto tem a ver com movimentos tectônicos aí, né? Bom, quase metade ainda continua até sexta-feira, alerta de calor. São Paulo todo dia tem recorde de temperatura. E tem gente morrendo, uma coisa asquerosa, uma criança, não quero nem comentar, porque isso me deixou chocado. Eu não sei, eu vejo notícias nesse mundão de hoje que me... Como é que esquecem uma criança de 2 anos dentro de uma van? Né? Bom, a gente viu onda de calor no meio do ano na Europa, no Canadá, nos Estados Unidos, e o calor mata, e às vezes mata mais que o frio, porque ele altera a pressão, ele pode gerar ataque cardíaco, ele pode gerar derrame, ele muda, morrem células de órgãos vitais, né? E isso também levou, aí como está na outra notícia, a um uso superou o patamar de 100 gigawatts, né? Bateu o recorde histórico, porque as pessoas, eu estou com o ventilador ligado 24 horas, 24 horas. Ainda mais para gravar com essa luz toda aqui em cima de mim, você não sabe qual é o sofrimento. Então, assim como a gente... Vamos esperar um balanço, né, a terminar essa onda de calor, que ela deve terminar no final de semana, atingindo 15 estados, para a gente fazer um balanço na aula do dia 22, qual foi, olha, a gente tem um número, porque logo depois vem um temporal, né? Aliás, foi uma polêmica, em plena CPI da Enel teve apagão aqui em São Paulo.
São efeitos das mudanças climáticas, minha turma. É o Ninho atuando fortemente aí. Vamos para a sessão das internacionais. Deixa eu sair daqui. Sob bloqueio, ó, aí começam a aparecer agora outros números da guerra que nos deixam assustados. Mais de 30 mil sofrem de diarreia em Gaza. Falta de água limpa também causou sarna e piolho nas pessoas. E toda a população está desnutrida. Então, esse é um levantamento. 100% da população está com fome. Então, é aquela velha história, né? A ajuda está chegando, mas não está chegando no grau suficiente. Então, isso é o que a gente chama de crise humanitária, com doenças, fome, atingindo os civis. Ora, se está atingindo o terrorista do Hamas, terrorista, meu amigo, eu não perdoo. Agora, o civil, nós temos que ter outro cuidado. E a ONU está alertando, né? A falta de combustível, encerramento das fábricas de dessalinização, e aí não tem água, as pessoas estão comendo água salgada, né? Infecção bacteriana. A mulher, a representante da ONU, diz que precisa de 112 milhões de dólares para poder alcançar 1 milhão de pessoas nos próximos 90 dias. Então, o mundo precisa se mobilizar para tentar ajudar as pessoas que são vitimadas desse conflito, porque é que nem a Síria, né? A gente tem essa guerra de décadas aí, e como é que vai reconstruir tudo isso? Quais são as sequelas psicológicas, sociais, né? Para mais de 10 mil mortos e para essas crianças, mais de 4 mil crianças. E a desnutrição, você sabe que vai afetar todo o processo cognitivo. Bom, finalmente a novela acabou. Depois de muito tempo, mais de um mês, aqueles 32 brasileiros que estavam na faixa de Gaza, porque o Brasil tirou de Israel mais de 1.400, tirou alguns da Cisjordânia, mas da faixa de Gaza não conseguiam sair porque o Egito não permitia, estavam os nomes na lista. Existe uma segunda lista que está sendo formada, mas finalmente a negociação entre o Egito, Catar, Israel permitiu que os brasileiros já estão aqui, já chegaram bem, já foram acolhidos, né? E aí, qual foi o percurso, né? Alguns vão vir para São Paulo, para o interior de São Paulo, outros vão ficar divididos. Alguns têm parentes aqui, outros não. Então, são brasileiros que têm dupla nacionalidade e que estavam na faixa de Gaza e que conseguiram sair, né? Esse foi o trajeto aí para a saída deles. Olha lá, o portão principal, aí posto de imigração, aí ponto de travessia e posto de imigrante. Então, olha, primeiro que eles chegaram lá, diziam, vai sair amanhã, e não saiu. Eles ficaram quase 48 horas esperando ali na passagem, né? E depois foram até o Cairo para de lá pegar o voo que veio para o Brasil, tá? Essa é só uma demonstração de como é controlada esta fronteira entre Gaza e o Egito. 4 pontos de vigilância, né? Daí, então, o porquê dessa demora. Israel cerca o maior hospital. Essa foi a grande notícia dos últimos dias, né? O Al-Shifa. E diz que o Hamas perdeu o controle da região. A gente sempre sabe que isso são narrativas, vamos aguardar, a guerra está em curso. O Hamas diz que não perdeu o controle, tem lá o ataque com o Hezbollah, enfim.
né? Houve uma reunião na Arábia Saudita pedindo, com todos os países islâmicos pedindo o fim da guerra, mas Israel já foi claro, só vou acabar com a guerra quando eu destruir o Hamas. Então coloca meses aí, meses, né? E nesses meses a gente sabe que muitos civis vão sofrer. E aí, nesse hospital, o que aconteceu, né? Esse é o maior hospital de Gaza. E foi identificado, a BBC de Londres entrou lá e observou e percebeu que o Hamas realmente estava dentro do hospital, usando o hospital como se fosse uma espécie de escudo humano. Mas daí entra toda a polêmica. Ok, tem que ser uma ação muito inteligente, porque a cena que nós vimos foi nesse hospital, que é o mais importante da faixa de Gaza, era gente sendo... Aí bateu o desespero nos médicos, né? Bateu o desespero nas pessoas, vamos tirar o doente daqui, vamos transportar para lá, no meio de fumaça, no meio de gente combatendo, trocando tiro. Você imagina a loucura que não foi isso, né? Transportar paciente, um hospital dentro de um campo de batalha, minha gente. É criança incubadora, é falta de energia, a gente já falou que não está tendo anestesia. E aí veio, finalmente a ONU se posicionou, né? Porque chega, não dá para matar civil. E a ONU aprovou hoje, né, uma resolução do Conselho de Segurança proposta por Malta. Por que Malta, Diogo? Porque Malta faz parte como um membro rotativo do Conselho de Segurança da ONU. Israel diz que não vai cumprir. E o que essa resolução que o Brasil tentou aprovar, né? E aí vamos ver como é que o mundo se comporta, porque aí é a hora, olha, o Conselho de Segurança da ONU tem que ser nobre, né? E se você, Israel, que inclusive foi criada pela ONU na presidência de um brasileiro chamado Oswaldo Aranha, não cumprir, né? Então você vai ter que sofrer sanções. O texto prevê ênfase na proteção das crianças na faixa de Gaza, uma pausa nos ataques deverá permanecer em vigor por um número de dias suficiente para a chegada da ajuda humanitária. Então, olha, vai parar 4 dias para a gente dar uma entrada aí e olhar, ver como é que está. Garantir o fornecimento contínuo suficiente, sem entraves, de bens como água, eletricidade, combustível, alimento, suprimento. Eu acabei de falar que estão 30 mil pessoas com diarreia. Liberação, e aí Hamas tem que liberar todos os reféns imediatamente, né? Também, todas as partes envolvidas na guerra devem evitar privar a população de serviços básicos, reparações de emergência e infraestrutura em Gaza, tirar de lá as pessoas doentes ou feridas, né, bem como seus cuidadores. Enfim, uma resolução que exige, né, pede acesso à Cruz Vermelha, porque nós tivemos 100 funcionários da ONU já mortos, mais de 30 jornalistas mortos. Isso, e aí fica aquela coisa, o que está realmente acontecendo? A gente não sabe, porque uma narrativa de um outro é a narrativa do outro lado. Então, com essa resolução, vamos pausar temporariamente, vamos olhar e ver o que tem que fazer. Agora Israel rejeitou, né? Isso a gente entende o lado de Israel por conta da ação desumana do Hamas, que matou 1.200 israelenses civis naquela ação do 7 de outubro. Mas agora é preciso cumprir o direito humanitário. E a ONU decidiu, aprovou uma resolução hoje. Bom, vamos aguardar, isso saiu hoje, né? Hidratando aqui. Bom, Espanha viveu aí semanas de protestos, porque isso vai ser votado amanhã, se o atual primeiro-ministro Pedro Sánchez consegue se reeleger. Para isso, ele
precisava do apoio do partido da Catalunha. Catalunha é a região de Barcelona, que é uma região separatista, que quer separar aí da Espanha, que é lá o Junts. Ele precisa dos votos desses deputados, né, que é a região mais rica da Espanha. E aí ele prometeu anistiar os revoltosos, que lá em 2017 fizeram um levante pela separação, e a Espanha não quer perder a Catalunha de jeito nenhum, porque ali está a grande riqueza dela. E aí, em Madrid, que não é na Catalunha, né, as pessoas protestaram contra o Pedro Sánchez por anistiar esses separatistas, porque ao anistiá-los, dá aí quase que um salvo-conduto para que esse pessoal da Catalunha leve adiante esse desejo de se separar da Espanha. O separatismo existe também na região do País Basco, na Espanha, existe em vários países da Europa, na Itália, na Sicília, né? Isso compromete a União Europeia enquanto bloco, né? Mas ele precisa do apoio desses partidos menores, separatistas, para conseguir se eleger. Se reelegendo, eu venho aqui e trago a notícia para vocês. Aqui eu consigo ficar. Ó, mais uma daquelas da mudança climática. A Austrália fecha acordo para refugiar moradores de Tuvalu. Tuvalu, um país que é uma pequena ilha, porque o país simplesmente pode desaparecer com a elevação do mar. Se os dois primeiros ministros permitiram a entrada de 280 imigrantes por ano. O que está acontecendo? O degelo das calotas polares aumenta aí as águas do oceano, e aí o país vai sumir, né? O documento também inclui investimento para expandir o território da capital em 6%, né? E a Austrália vai dar segurança militar ao arquipélago caso haja conflitos regionais. Agora, imagina, gente, o que significa esse acordo. É um país desaparecendo pelo aquecimento global que vai ser coberto pelo mar. Óbvio, é uma ilha pequena, né, de 11 mil habitantes, enfim, mas não interessa. As pessoas têm a dignidade de viver ali e vão perder a sua dignidade pelas mudanças climáticas. Está aí, um fato concreto. Bom, a Venezuela aprovou para dezembro, isso vai dar o que falar, que ela quer pegar, né, parte da Guiana, que é vizinha dela, que a Venezuela disse, não, isso aqui era território espanhol, não era de vocês, então nós vamos fazer um plebiscito e queremos pegar 74% da Guiana. Cuidado, que tem a Guiana, que foi colonizada por ingleses, tem o Suriname por holandeses e a Guiana francesa, que é parte do território, está mais à direita aí, pertence à França, né? Agora, como é que você vai chegar, você faz um referendo no seu país para pegar o território do outro? É o que eu fico falando, né? O Maduro vai lá e negocia a paz, tal, mas depois não aceita as primárias, aí vem com essa história de tirar um território que é uma luta de 100 anos e já está estabelecido ali, né? Está aí um mapinha mostrando para vocês. Vamos aguardar, né? É que a notícia saiu essa semana, mas o referendo será dia 3 de dezembro. Vamos ver o que diz esse referendo e qual vai ser a reação internacional. Porque, segundo todos os analistas, isso não terá efeito jurídico internacional. E aí entra um problema. Se a Venezuela fala, não, esse território é meu e eu vou invadir, a Venezuela arrumando sarna para se coçar, aí porque o mundo não vai aceitar
e aí vem um novo pacote de sanções e novos problemas para a Venezuela aí. Gente, que coisa doida, né? Bom, vamos terminar a aula com uma boa notícia para o mundo. Hoje, na cúpula Ásia-Pacífico, que tem 21 países, que foi feita nos Estados Unidos, Biden e Xi Jinping se encontraram. Ficaram 4 horas conversando a portas fechadas. O que disse, logo após, em entrevista coletiva, o presidente chinês. O planeta Terra é grande o suficiente para Estados Unidos e China, e que, embora os dois países sejam muito diferentes, eles deveriam ser totalmente capazes de superar as diferenças. Olha, o Xi Jinping, né? Bom, a relação deve se desenvolver de maneira que beneficie nossos dois povos e cumpra nossa responsabilidade pelo progresso humano. O Biden diz que devem garantir que a competição nunca se torne um conflito. Regras do capitalismo. Agora, nada foi dito aí, o que a gente viu, apurou como notícia, foi que há uma cooperação em 2 campos. No campo climático, né? Deixa eu acertar, esse meu óculos está bem torto, né, pessoal? Ele é muito, eu dormi em cima dele outro dia, e ele é muito levezinho, não gosto de óculos pesados. Então, um acordo climático para combater o clima, eles são os maiores poluentes do planeta, e o monitoramento militar, ou seja, os Estados Unidos vai ter mais acesso à informação militar da China e a China dos Estados Unidos, né? A China é esse país muito louco, né? Daí a notícia que faz acordo com todo mundo, né? Vai aí, senta, aperta a mão do Biden e no outro dia está apertando a mão do maior inimigo do Biden, que é o Putin. E a China faz esse jogo e vai ampliando os seus tentáculos, arrumando confusão no Mar do Sul da China, como já falamos, estabelecendo a nova Rota da Seda. Enfim, mas eu considero uma boa notícia. Sentar à mesa para conversar, existe a questão pendente de Taiwan, que nada foi dito, né? Mas conversa é sempre positivo, tá? Não sai daí. Olha, pessoal, essas são capas que eu faço só para divulgar dos livros aí, para você ter uma ideia, né? Só desse ano, né? O 10 fala de fevereiro a abril, o 11 temas de abril a maio, o 12 de maio a junho, tem que ver qual é o tempo do seu edital, né? O 13 de junho, pelo menos eu tenho assim, para mim, que as pessoas não podem ficar sem ter o estudo do último semestre de atualidades. O último semestre de atualidades tem que estar afiado. Por isso a gente grava essa aula semanal com conteúdo toda semana. Então, o último livro foi o livro 15, que trata de 30 de agosto a 15 de outubro. Estou escrevendo o 16, mas assim, eu acho que o 16 eu vou terminar só com o final do ano. Vou fazer talvez com 120 questões, e já eu encerro o ano, né? Então, na minha cabeça, é fundamental você ter o 13, o 14 e o 15. Você comprando esses 3, eu te dou um de graça, né? Te dou faço essa promoção. Como é que eu faço para adquirir esses livros, apostilas de questões? Entenda que não é uma apostila de atualidades, mas acaba se tornando porque tem muito comentário, muita parte escrita de comentário. Você, para conseguir, é só mandar um WhatsApp para mim, tá aí, ó, meu WhatsApp, né? E eu mando em PDF, a pessoa faz um Pix, todo dia a gente faz essa transação, graças a Deus, é uma forma de me sustentar produzindo aí material para vocês, né? É o meu trabalho e eu sei que é inédito, eu sei que pode te ajudar. Não basta só aula, não pode estudar atualidades, tem que ser estudada como toda e qualquer disciplina, né?
e a gente vai selecionando aquilo que é mais importante da semana. Deixo por fim meu abraço forte e também para quem está chegando agora, os endereços do Vencendo Concursos, que eu sugiro que você, se você não conhece, siga. Se você conhece, entre toda semana, entre todo dia no YouTube, porque todo dia tem vídeo novo, todo dia tem aula nova, todo dia tem análise de edital novo, principalmente de prefeituras que podem ser próximas à sua cidade, tá bom? Conversa com o Cristiano e não fala que eu falei, mas pede desconto que ele dá. Boa semana, turma boa, dia 22 eu estou aqui de volta. Tomara que com aí um clima mais saudável para nós, né? Porque, ufa, trabalhar essa semana foi complicado, viu? Forte abraço, boa semana, obrigado mais uma vez. Dá um like, dá uma curtida, divulga o nosso trabalho, isso é muito importante para a gente continuar resistindo aqui nesse projeto semanal. Eu não quero parar nem no Natal, nem no Ano Novo, eu vou direto. Porque vem aí esse Enem unificado, esse Enem dos concursos, né? A gente precisa, são 7 mil vagas, é vaga pra caramba, né? Tchau, pessoal. Obrigado.